Opa, lê aqui. E eu preciso falar sobre o filme Rubi Marinho. Rapaz. Tá bom, vamos então entrar no clima. Primeiramente, esse filme aqui veio depois do filme do Gato de Botas. Eu lembro dele, a única coisa falando: oh meu Deus, vai vir um próximo filme que vai desbancar o Gato de Botas. Vai ser outro filme nota 10, nota 8, tá. Eu não caí nisso porque eu sei muito bem que a indústria, ela vive muito mais de filmes medíocres do que filmes nota 10 espetaculares. Então, esse filme ser um filme mais clichê, mais comum, não é o problema. Então vamos direto pro assunto. Pra quem disse que esse filme é clichê, desculpa, você errou. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. O filme ele não é nem um pouquinho um clichê por si, tá bom? Ah, como assim o filme é clichê? Eu já vi isso 1 milhão de vezes. Nenhum filme clichê ele é clichê unicamente pelas formas que ele aborda, porque nenhum filme ele é único. Todo filme ele tem características que já foram usadas em outros lugares. O problema é, esse filme ele não é clichê e na verdade ele não chega nem perto disso. Esse filme ele é simplesmente uma maçaroca gigantesca de um monte de outros filmes e ele não tem a profundidade necessária para desenvolver tudo isso. Como assim? Vamos lá, vamos direto. O filme ele tem várias características e várias camadas, e muitas camadas. Ele tem a camada superficial, que é única e exclusivamente o problema parental, problema de gerações. Ele tem também guerra milenar. Ele tem também preconceito. Ele tem também característica de mundo e mundo imutável. Esse filme, eu duvido você pegar 3 filmes que junte todas essas características que Rubi Marinho tem e coloque neles. Vai lá, cita 3 filmes aí que pega... vamos lá. Pega o que aconteceu nos primeiros 30 minutos de Rubi Marinho. 30 minutos. E fala um filme que tem tudo isso. Tudo que Rubi Marinho aborda em 30 minutos é um filme. Tudo que ele aborda até a metade dele é 2 filmes e até o final é 3 filmes. Meu amigo, o que esse filme coloca dentro da carga dele e vai lá, desenvolve, é completamente insano. Sem dúvida é um dos piores filmes de animações que eu já assisti, porque ele erra na pior coisa possível, na pior coisa que você pode imaginar na sua vida, que é o ritmo. Esse filme não tem ritmo. Tudo acontece porque sim, vai acontecendo, você não tem tempo pra processar nada, acontece uma coisa, depois acontece outra. Tem uma cena emocionante, do nada já começa uma piada, da piada vai pra uma cena séria, e o pior de tudo, o filme tem tanta coisa, e ainda assim ele vai trabalhando subtramas, ô meu santo Cristo do céu. Como assim? O filme ele tem um núcleo principal, um núcleo secundário e um núcleo de piada, que tudo isso se junta. O problema é, só o núcleo principal já tem muita característica, já tem muita coisa para ser contada, ao ponto que esses 3 núcleos se atrapalham. Vamos dar mais um exemplo aqui bem simples. O filme ele tem o quê? Tem a Rubi Marinho, que é a personagem principal, tem a mãe e só isso que importa, tá bom? Só isso que importa no filme inteiro. Por quê? Caricaturas de si mesmo. Todos os outros personagens são caricaturas de si mesmo, exceto a Rubi e exceto a mãe. O que torna todos os personagens simples e apenas 2 complexos. O problema é, como esses 2 personagens complexos destoam do mundo, o que aconteceu? Eles não se tornam os personagens mais interessantes. Como é que pode os personagens mais complexos não serem os mais interessantes? Não tem Ariel? Eu literalmente, no meio do filme, tava torcendo por ela única e exclusivamente, porque para mim ela era a personagem mais interessante que tinha no filme inteiro. Como é que pode eu estar torcendo para a vilã unicamente porque ela era a personagem mais interessante que tinha? Porque ela não importa, ela era a única personagem que ela aparecia, mudava, mexia as coisas. Não tem lá o negócio no final, não importa. Ela era uma personagem interessante que fazia a trama rodar. Os outros personagens não. Todo personagem parece que ele é feito único e exclusivamente para fazer uma piadinha e ir embora. Ao mesmo tempo que o filme não tem tempo, nem características nenhuma para estar desenvolvendo a sua própria trama. Meu Deus, o que tá acontecendo? O filme ele é completamente caótico, acelerado, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa para contar. O filme parece que ele tá em 2x, ao mesmo tempo que ele tá em 2x e você tá na metade dele e você não entende nada. O ritmo do filme é absurdamente atravancado, você não tem tempo para absorver nada, ao ponto que nos primeiros 20 minutos do filme tem um clímax que podia ser tranquilamente o final, para vocês terem noção. Então o filme ele é muito ambicioso, ele não é clichê, ele tem treinamento, ele tem conflito de gerações, ele tem muita característica, ele tem guerra milenar, o filme tem guerra milenar, meu amigo. Tudo isso alinhado a uma narrativa extremamente acelerada. Então por que eu tô reclamando tanto assim do filme, se ele não é clichê? Porque o filme não ser clichê não é um problema.
Vamos lá, vamos definir. Um filme ser clichê não é um demérito entre si. Quando você fala, esse filme é clichê, isso só diz sobre você, não sobre o filme, tá bom? Quando você fala, isso é clichê, significa única e exclusivamente que você já está há um tempo assistindo o filme. E as características que tem nesse filme são repetecos de outros filmes. E para você, essas repetições não valem mais nada. Então, quer dizer, quando você fala que a característica ruim do filme é ele ser clichê, diz apenas sobre a sua experiência. Porque, olha só, depois que você nasceu, cresceu e desenvolveu, novas pessoas nasceram e existiram. Então, esse pode ser o seu 15º filme sobre guerra parental, sobre conflitos de gerações, sobre guerra milenar, preconceito, mundo sem esperança, desenvolvimento e traição. Cara, quanta coisa tem esse filme. Então, mas para outra pessoa, para a pessoa de 12, 15 anos, não. Então quer dizer o quê? Que só porque você assistiu 1000 filmes e agora você quer algo sempre diferente, agora tudo tem que ser diferente para você. Não, não é assim que acontece. A indústria se mede na mediocridade, no meio das pessoas. E quando você faz um filme igual o Ruby Marinho, você atinge um meio que garantido. Então o Ruby Marinho não é ruim porque ele é clichê, porque ele tem aspectos. E o Ruby Marinho ele é ruim porque ele tem 1 milhão de aspectos diferentes que ele ousou demais e entregou de menos. É isso que o Ruby Marinho é. Ruby Marinho, eu dei isso aí uma explicação que eu vou até ler aqui eu li aqui no Twitter, no meu Twitter, se quiser me segue lá, lê do segundo TT. O filme Ruby Marinho é um filme ruim porque ele ousou demais e tem muitas características. Pegue chocolate, carne, cebola frita, suco de limão, arroz e feijão e sorvete, jogue no liquidificador, indiscriminadamente, bata tudo e tome. É isso que é Ruby Marinho. Ele tem muita coisa dentro dele, só que ele não sabe dosar. Quando você faz um filme, uma obra, qualquer obra de entretenimento, tem certas características das obras que são como água e óleo. Não se misturam. Mas se você souber usar, você consegue colocar. Quando você está num momento tenso e coloca uma piada, ou essa piada pode somar, ou pode estragar o momento tenso. Então, às vezes, as pessoas preferem ser diretos, ser orgânicos, serem diferentes. Vamos lá. Comparar erradamente com Gato de Botas. Comparar com Gato de Botas, Soul e Red. Porque Ruby Marinho pegou o trama dessas 3 obras, uma trama mais existencialista de Soul, uma trama de vilões e desconstrução, entre aspas, de Gato de Botas, e o problema de conflito de gerações de Red, e juntou tudo numa trama e tentou resolver tudo em um filme só. Isso é completamente insano. Todas as decisões que o filme faz são as decisões mais apressadas para poder avançar para o próximo bloco, e todas as explicações do filme são belo do porquê sim. Então torna o humor do filme galhofa ao mesmo tempo que ele está tentando tratar algo sério. A Ruby em nenhum momento é tratado de uma maneira minimamente decente o conflito de gerações. A mãe, que deveria ser um dos núcleos principais, toda a cena dela é cômica, acelerada, e você não sabe para onde o filme vai. Então o filme, ele trata um monte de coisa, só que sem responsabilidade. E no final o filme se torna um grandíssimo nada, porque ousou muito e não entregou nada. É só você ver, cada aspecto que o filme aborda, no final podia ser um filme separado. O meu irmão, quando ele assistiu, ele me falou que era um filme completamente medíocre, meu irmão falou. Meu irmão, a definição do meu irmão foi um filme medíocre e clichê. E eu fui esperando assistir, depois de um tempo, eu não tive tempo para assistir aí, no cinema. E eu fui depois assistir o filme, esperando um filme medíocre e clichê. Nem isso o filme é. O filme, ele erra na pior coisa que eu tenho ao assistir uma obra, que é o ritmo. Um ritmo acelerado que não lhe deixa ver e utilizar o que a obra tem. Se você não achou tão ruim, é porque o ritmo não tinha atrapalhado tanto. Para mim, o ritmo foi tão ruim que eu parei na metade do filme. Tive que parar na metade do filme, porque o ritmo estava me irritando, porque eu estava tentando entrar no filme. É como se eu fosse tentar entrar no filme, pensa num carro. Você vai entrar no carro, aí quando você abre a porta, o motorista vai lá e acelera. Aí você tem que ir de novo até o carro. O filme tem tantos ritmos diferentes, porque ele não consegue casar muito bem. E essa minha conexão entre Soul, entre Red, com algo mais, é única e exclusivamente dos pontos que eles abordam. Porque Red foi extremamente pessoal. Porque Red é sobre conflito de gerações.
apenas. Gato de Botas é sobre uma coisa mais existencialista do ser. E Soul é sobre destino, sobre propósito e sobre amadurecimento próprio. E cada um foca nisso e trabalha isso. Ruby Marinho tenta trabalhar tudo isso em um filme só. Ao ponto que, na minha opinião, Ruby Marinho, até pela qualidade da animação, que no final foi pra cucuias, no final não era um filme. Isso provavelmente era para ser uma série que os executivos viram que não estava ficando muito bom e falou, transforma isso em filme. Não tem como. Ao ponto que o único personagem para mim decente, o personagem alívio cômico do caçador. Meu Deus. E esse personagem, ele foi, para mim, um bom personagem porque ele foi construído como um vilão ou um antagonista, seja como você queira definir. Eu não me importo com maneirismos técnicos. Que do nada ele tem uma mudança de 360 que fez sentido pro personagem. Ele foi um personagem, o único personagem desenvolvido nas subtramas, nos subtextos, que no final fez algum sentido. O resto é simplesmente completamente acelerado e sem muito nexo. Eu queria falar mais sobre esse filme, mas esse filme me frustrou demais. Porque eu fui esperar um filme medíocre e eu peguei um dos piores filmes de animação do ano. Facilmente, olha, eu não vi nada sobre o filme, tá? Eu não tinha hype, eu não tava esperando nada, eu só fui assistir o filme. Cara, vamos assistir esse filme aqui da DreamWorks, ele me parece legal, a animação parece bonita. Ai, meu Deus. Ai, a luta final, que luta feia, meu Deus. É pra você, mas não é tão ruim, o filme não é tão ruim. Pegue tudo o que é falado e afirmado no filme e veja se alguma coisa que é afirmado e falado no filme tem alguma correlação. Hipérboles puras. Uma grande guerreira que não mostra nada, não mostra, meu Deus. Ai, que filme horroroso, tá bom? E não, o filme não é ruim por ser clichê. O filme é ruim porque tudo que ele abordou de forma ruim, porca e extremamente acelerada. Parece que eu tava lá, o filme ficou com 3 horas. Aí um editor falou, vai lá, não pode ficar com 3 horas não, fica com 1h30. Você foi cortando um monte de coisa. E o capricho com esse vídeo vai ter o que esse filme merece, ser completamente acelerado, tá? Aqui quem tá falando é o editor, tá bom? Então vamos tirar algo bom desse filme. Algo que as pessoas têm que entender ao você assistir um filme, que tem filmes que são feitos para públicos diferentes. Filmes mais clichês não são ruins por causa do clichê. É porque quando uma indústria usa o clichê, é porque ele não quer fazer algo muito inesperado. É completamente diferente do filme ser ruim por ser clichê. É ao contrário. O filme é ruim porque quem usa clichê não está tão preocupado ao contar uma boa história. Quando você tem uma história clichê, mas se você conta ela de maneira boa, o filme fica bom. Porque clichê é algo que sobrevive com o tempo, então tem uma boa característica, tem algo bom. É como você, por exemplo, arroz e feijão. Arroz e feijão é clichê, mas isso quer dizer o quê? Que arroz e feijão que você come todo dia é ruim? Não. O que significa é que é uma comida que você come todo dia. Então tem as características boas. Só que tem uma coisa, tem um arroz e feijão bem feito e tem um arroz e feijão mal feito. E normalmente, quem vai pro lado mais clichê da indústria decide escolher ir por esse lado não por uma decisão criativa, não porque tem uma forma nova para contar essa história, decide ir pelo lado clichê única e exclusivamente por facilidade. Então você escolhe uma narrativa clichê, uma história clichê, elementos clichês comuns da indústria, única e exclusivamente porque você não quer pensar em algo novo. Então, nunca é sobre o que é feito, pessoal, obras. É sobre como é feito. Se é bem feito e usa clichê, vai ser algo no mínimo divertido. Tem que ser bem feito, tem que apresentar bem, tem que colocar. Vamos lá. WALL-E. O WALL-E não é... Você pode dizer que o WALL-E tem um monte de coisas comuns sobre o WALL-E. Há um futuro pós-apocalíptico, já foi muito explorado. Um romance que o WALL-E tem já foi muito explorado. A única... Vamos assim fazer aquele argumento de simplificação idiota. Olha, só porque são robôs, eu já vi isso 1 milhão de vezes. Sim, mas a forma que o WALL-E conta é o que torna ele tão bom de se assistir. Vamos lá. O próprio Gato de Botas é único e exclusivamente um filme feito sobre paradoxo existencial que você tem nos seus 16 anos e que você pode ter nos seus 40. Um dos motivos que esse filme é tão universal, porque ele trata sobre algo universal, ele trata sobre uma paródia de outros personagens, o que já foi feito em Shrek, o que já foi feito várias vezes. Por que então
Gato de Botas é tão bom, é só por causa da animação diferente. Se não fosse por causa dessa animação diferente, ninguém ia gostar? Não. É sempre a forma que é contada, seja o carinho que é colocado. É muito mais sobre o sentimento que você tem ao assistir e é o sentimento que os produtores passam do que propriamente aquilo que está sendo falado. Então a forma que você faz uma obra é mais importante do que se ela é completamente original. Soul também é só mais um filme falando sobre propósito, que tem um monte de filme, tem um monte de livro, tem um monte de obras, mas a forma que Soul decidiu contar essa história, comparando uma visão de uma criança com a visão de um adulto amargurado, é uma forma muito divertida, que mesmo que você já tenha visto, muitas pessoas não viram, e muitas pessoas que viram puderam rever de novo, tá bom? É aquele paradoxo do valor, né? Valor é quantidade, eficiência e utilidade, não é? Quando algo é feito muitas vezes e você vê 1 milhão de filmes iguais, esse tipo de característica perde valor, porque você não tem nenhuma coisa de novidade, né? Simplificando aqui, claro, tá? Então, pessoal, e se você percebeu, eu não falei quase nada do filme. Porque não precisa, você pode ir lá assistir. O filme foi universalmente, no mínimo, falado como um filme medíocre, um filme nota 6. Porque o ritmo dele, o ritmo ele é muito 880 do filme. Tem gente que assiste um filme com um ritmo gostoso, mas a pessoa tá muito acelerada. Aí não gosta. Porque às vezes, pessoal, o erro tá em você, não tá no filme. Eu sei, né? Depois fala isso pra internet, fala, não, o erro é você, não o filme. Normalmente quem reclama de que Ruby é clichê, o erro tá em você, meu amigão. Nenhum filme tem a obrigação de ser a reinvenção do gênero. Só que aí acontece, se você tá amargurado com o gênero, você já passou pela fase do desencanto e você quer assistir algo, não é assim que funciona. Mas é outra. Toda obra tem que partir um pouquinho de você para tentar gostar dela. E Ruby não conseguiu fazer isso porque ele erra muito mais do que acerta, e no que acerta não é tão evidente. Aquela balança dos pesos que eu vi falando, os acertos que Ruby tem, que são pouquíssimos, diga-se de passagem, aliado aos seus erros, faz a balança pender muito mais para os erros, porque os acertos não são pesados e os erros são. O que acontece é que o Ruby é única e exclusivamente o quão ruim ou quão não sentimental o filme vai ser para você. Porque ritmo, para mim, é tão pesado. Eu vou dizer aqui, porque ritmo para mim é tão pesado. Porque ritmo, quando você fala de ritmo, porque ritmo ele atrapalha diretamente a sutileza da obra. Porque o que é sutileza? É o quanto o filme tem que ser, entre aspas, expositivo ou visual para passar a mensagem. Tem uma cena. Essa cena pode ser feita de 3 formas. Extremamente, você pode colocar um narrador falando, depois a pessoa pensando, depois a pessoa que está lá do outro lado pensando, uma forma extremamente direta falando, para qualquer um entender. Ela pode ser feita completamente subentendida, não fala nada, mostra só o rosto do personagem, mostra ele de longe, bem sutil a forma do que ele quer falar, ou uma forma híbrida. Eu gosto muito de sutileza. E eu nem preciso que seja algo muito abstrato, não. Uma mistura de cenas sutis. Você tem cenas sutis para confirmar aquilo que foi dito. Essa personagem, ela é esquentada. Fala isso lá no começo do filme. Aí mais pro final tem uma cena sutil dela sendo esquentada. Exemplo. Elementos trata isso muito bem, tá bom? E o ritmo do filme, por ser acelerado, ele, além de não ter sutileza em nada, porque é tudo caricatural, pior, até o que possivelmente poderia ter sutileza, pelo ritmo, passa rápido. Porque o que faz a sutileza ser bom é o momento contemplativo. É aquele momento do filme que não fala nada, que só mostra. É só aquele momento que mostra. Aquele momento que mostra o personagem sorrindo, mostra outra personagem sorrindo, mostra um quadro aberto, e você vê e você sente. É esse sentimento, um dos sentimentos que eu mais gosto, que é a sutileza que obras têm com certos assuntos. Ruby Marinho não tem isso. E o pior de tudo, por eu perceber o ritmo acelerado, eu sabia, não vai ter. E quando tentar ser sutil, vai falhar miseravelmente, porque quando eu tiver lá, naquele momento de sutileza, tendo aquele momento contemplativo de olhar, ou vai ser feio, como muitas vezes é, ou vai simplesmente cortar. Corta. Se eu pudesse dar aqui um spoiler, o primeiro momento de reconciliação mãe e filha, que é um dos momentos mais bonitos do filme, um dos poucos para falar da verdade, que nem é um momento de reconciliação, entre aspas, tá? Um momento de acalmar a filha. Compara aquela cena dela murchando, dela acalmando, com a cena do Gato de Botas. Eu sei que é maldade, mas o que torna aquela cena tão marcante em Gato de Botas é exatamente a sutileza. Não precisou falar nada. Você vendo, você via o quão pesada era aquela cena.
E aquela cena, a própria cena de Ruby Marinho também tem as mesmas características do Gato de Botas. A diferença, metade do tempo. Não tem o tempo necessário e é extremamente rápido. Do nada ela tava gigante, aí ela foi diminuindo, fazendo os paralelos, só que não dá tempo de você absorver, de você contemplar isso. E só acaba do nada. Esse é o maior problema do filme. O filme parece que tá em 2x. Tudo acontece porque sim, todas as explicações, até as piadas. Outra coisa ruim, o pessoal fala assim, mas é um filme de comédia. Não, não é um filme de comédia, é um filme com comédia, tá bom, pessoal? A comédia é usada como um recurso narrativo de facilitação, tá bom? É para facilitar, para ele não ter que elaborar certas características e poder ignorar elas, tá? Acho que eu só tenho isso aqui pra falar, né? É que eu tava tão emocionado fazendo esse vídeo aqui que eu esqueci até de concluir. Creio que seja só isso, vamos deixar aqui no final, tá? E se a parte do começo, né? Desculpa estragar a piada, mas vai que, né? Eu escolho se eu deixo isso no final ou não, na edição. Se você não entendeu o porquê o começo do filme é tão atrapalhado, do vídeo é tão atrapalhado, é porque eu decidi fazer assim. Eu decidi tirar todo o ritmo do meu vídeo. O que eu fiz? Se tinha um espaço sem eu falar, eu cortava, para deixar o vídeo atrapalhado. Porque a taxa de absorção das pessoas é diferente. Então você precisa deixar que as pessoas ouçam, interpretem, absorvam para próximo. E é isso que esse filme não tem. O que faz o filme ser 880. Só que não é um 880 não para bom e não para ruim. Como ele não tem características positivas, é um 880 para o filme é um lixo, o filme é medíocre. Falou, tchau.